Boa noite. Surge o homem-bomba do caso Carlinhos Cachoeira. Pelo menos é dessa forma como está sendo chamado Luiz Antônio Pagô, ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura, órgão do Ministério dos Transportes. Pagô foi demitido no ano passado por suspeita de irregularidades, mas ele afirma que foi vítima de um esquema montado por Carlinhos Cachoeira, a construtora Delta e parlamentares com poder no Ministério dos Transportes. Hoje, Pagô deixou o Partido da República e declarou que vai contar tudo na CPI mista do Congresso quando for convocado. Agora é esperar para ver. O Jornal da Cultura desta segunda-feira traz ainda outros assuntos. Abandono de cemitérios de São Paulo facilita a ação de vândalos que violam túmulos atrás de algo de valor. Acidente com o filho do cantor Leonardo mostra o risco de sono ao volante causado por excesso de trabalho. Com mais de 12 trilhões de dólares em dívidas, a União Europeia se afunda na crise e vê a Espanha decretar recessão. Nicolas Sarkozy e François Hollande retomam a campanha presidencial na França depois de terminarem o primeiro turno tecnicamente empatados. A nossa bancada tem hoje o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Mande sua pergunta para os nossos endereços na internet. Os 22 cemitérios públicos da cidade de São Paulo são alvo constante de furtos e da ação de vândalos. O Jornal da Cultura registrou de rituais religiosos a túmulos completamente destruídos. Os pequenos furtos e o vandalismo nos cemitérios públicos de São Paulo dão a sensação de que a violência continua a acompanhar os moradores da cidade, mesmo depois que eles morrem. O Jornal da Cultura vai visitar 3 cemitérios públicos e demonstrar a situação em que eles se encontram. E como o serviço funerário não autorizou a entrada da nossa câmera, nós vamos realizar essa reportagem com a ajuda de um telefone celular. No cemitério Chora Menino, zona norte da cidade, não é preciso andar muito para encontrar sinais de vandalismo. Há túmulos violados com ossários expostos. As fechaduras não resistem à ação de quem procura entre os ossos metais com algum valor, como dentes de ouro e outros objetos. Para se prevenir, algumas famílias simplesmente fecharam a entrada dos túmulos com cimento e tijolos. Esse túmulo parece ser alvo de rituais. Esse outro sugere que alguém usa a cova como moradia. O muro do cemitério caiu, o que facilita o acesso no meio da noite. Outro muro está sendo construído, mas ainda deve demorar para ficar pronto. Muitos túmulos também tiveram as placas de bronze retiradas. O metal tem um bom valor no mercado da reciclagem. O túmulo da família de Dona Matilde foi alvo da ação dos bandidos. Primeiro roubaram a cruz, depois roubaram o nome da família. E os últimos tempos roubaram até aquela cruz de ferro. Nem aquilo resistiu. O desrespeito com os mortos continua no cemitério do Araçá, um dos mais tradicionais de São Paulo, na zona central. Também há túmulos violados e objetos roubados. O cemitério serve de abrigo para sem-tetos. Alguns túmulos estão completamente abandonados. O cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, outro da Zona Norte, a ação dos vândalos não é tão evidente porque os túmulos não ostentam objetos de valor. No entanto, pode-se encontrar túmulos completamente destruídos. Esse foi o único cemitério em que nossa reportagem encontrou uma viatura da Guarda Civil Metropolitana. Mas durante 1h30, ela permaneceu parada, na porta, sem fazer ao menos uma ronda nos 350 mil metros quadrados do cemitério. Olha, esse cemitério aí da Vila Nova Cachoeirinha, um colega nosso aqui do estúdio estava dizendo, que mora ali perto, que também é um lugar que serve para programas com prostitutas e tudo mais. O pessoal entra e usa ali como... É um motel. É. E não tem que pagar pois é. O acesso. Agora, aquela senhora reclamando ali, pergunta quanto que ela paga por mês para a administradora do cemitério. Mas Poli, vamos lembrar uma coisa, Vila. Existe uma guarda metropolitana, municipal, composta já com milhares de soldados, vamos chamar assim, de policiais. Será que não há uma condição de fazer com que a guarda seja responsável por esses cemitérios e tenha ali um policiamento permanente, já que há esse vandalismo constatado
pelo repórter, que teve até que usar um meio clandestino para filmar, porque foi proibido de entrar. Olha o absurdo que nós chegamos, proibir a imprensa e fazer uma matéria sobre a situação do cemitério. Essa administração dos cemitérios não tem nada a ver com o serviço funerário. São duas coisas à parte. São duas coisas à parte, porque a gente sabe quanto custa enterrar uma pessoa em São Paulo. Isso é uma outra coisa, é uma coisa cara, no momento de enorme fragilidade das famílias, né? Aí tem de comprar o caixão, os valores são altos, já tem o problema da liberação do corpo, dependendo do tipo de morte. A liberação do corpo do Instituto Médico Legal, que é uma novela, quem já passou por isso sabe a dificuldade que é a liberação do corpo. Não há funcionários no IML, é uma situação muito complicada. 4 ou 5 viaturas para fazer isso para a cidade inteira. Para a cidade inteira. É difícil, aí finalmente consegue liberar, aí tem o problema do caixão depois, e aí depois essa situação revelada pela reportagem. Muros, por exemplo, o mínimo que se faz a conservação dos muros, né? Essa questão da guarda interna destacada pela OER é o mínimo de respeito àquelas pessoas que estão enterradas ali, né? Olha, o Serviço Funerário Municipal informou, através de nota, que a previsão de conclusão do muro do cemitério Chora Menino, que a gente mostrou, é de 5 meses. Ainda segundo a nota, todas as ocorrências policiais registradas nos 22 cemitérios municipais da cidade são encaminhadas às autoridades. A nota diz também que as ocorrências nos cemitérios diminuíram 36% nos últimos 16 meses. E a Guarda Civil Metropolitana fez 16 prisões no mesmo período. Enquanto os Estados Unidos começam a dar sinais de recuperação econômica depois da crise de 2008, a União Europeia vai na contramão. Os 27 países do bloco anunciaram que a dívida em relação ao produto interno bruto aumentou pelo menos 2%. Segundo a agência de estatística Eurostat, a dívida europeia em relação ao PIB subiu de 80% para 82,5% no ano passado. O PIB dos 27 países da União Europeia, seja os bens e serviços produzidos no bloco, está em torno de 15 trilhões de dólares. Significa que juntos esses países devem 12 trilhões 375 milhões de dólares. Alguns deles, como Grécia, Itália, Irlanda e Portugal, tiveram os piores índices, com dívidas acima dos 100%. Para piorar o quadro, no velho continente, a Espanha anunciou recessão, a segunda em 3 anos. Teme-se que o país seja o próximo a pedir ajuda financeira ao FMI e ao bloco europeu, seguindo os passos da Grécia, Irlanda e Portugal. A Holanda também vai mal. Sem conseguir colocar as finanças em ordem, o país anunciou um corte de orçamento e o primeiro-ministro Mark Rutte renunciou. Esses números negativos repercutiram mal nas bolsas. Paris, Londres e Frankfurt caíram mais de 2%. E não sei se vocês viram hoje, eu gostaria até que vocês comentassem que a Espanha pede para a União Europeia, quando nas negociações com o Mercosul, isole a Argentina, em razão do conflito da petrolera. Isso, convenhamos, é um equívoco, porque o Mercosul é um bloco. Seria a mesma coisa de que a Argentina, ao negociar com a União Europeia, pediu o isolamento da Inglaterra. Isso não cabe, isso é uma bobagem. Que o governo espanhol queira defender uma empresa espanhola de uma expropriação que está sofrendo na Argentina, isso é um problema do governo espanhol. Agora, não é que um problema entre 2 países tenha sido resolvido pelos blocos, União Europeia e Mercosul. Isso aí está equivocado. Eu acho que essa questão é o seguinte, essa dívida toda, os governos devem para quem? Quem são os credores? São os bancos. Isso é uma crise do euro. É uma crise que os bancos provocaram através de financiamentos para esses governos a juros altíssimos, a nível europeu. Por que é que não houve, como diz o candidato socialista na França, o empréstimo do Banco Central Europeu para os governos endividados a juros subsidiados? Por que houve um empréstimo do Banco Central Europeu aos bancos para que pudessem manter a sua política? Essa é a grande discussão na França hoje. E o candidato socialista está apontando isso como um desvio. O empréstimo devia ser aos países endividados a juros muito menores do que aqueles praticados. Não ocorreu isso. São os bancos que receberam os empréstimos. Então, isso vai levar a quê? Essa crise do euro
é uma coisa que pode nos afetar, não está nos afetando por enquanto, mas a questão da Argentina é um negócio absurdo. Aquela empresa que tinha compromisso de desenvolver a exploração do petróleo só sugava da Argentina, não reinvestia nada. A Repsol fez tudo isso. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas só colocando uma questão muito rápida, quer dizer, eu acho que tem que discutir essa questão da Europa, se é um problema só dos bancos ou uma crise dos Estados, né? E outra coisa, se não é uma crise estrutural do capitalismo europeu. Pois né? Tem uma pergunta aqui, Vila, só para a gente encerrar esse assunto, perguntando aqui se o capitalismo é sustentável, se ele não está em crise. Não, olha, a economia Ásia-Pacífico está crescendo 7, 8, 9, 10% ao ano, depende do país. O que há é uma transferência paulatina do eixo do capitalismo do Atlântico para o Pacífico. Evidentemente que isso não ocorre em questão de ano ou de décadas, não é uma coisa assim meteórica, mas que o capitalismo está num enorme processo de expansão numa área que tradicionalmente não era o centro do capitalismo, como a economia Ásia-Pacífico, isso é evidente. Lá a crise não está. Então, a Europa vai ter que resolver a sua crise, que não é uma crise do capitalismo, é uma crise da Europa, né? Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve julgar se a política de cotas raciais nas universidades públicas é constitucional. O tema promete novos debates exaltados entre alguns ministros do Supremo, que ultimamente vem se tratando de forma pouco educada. E o caldo pode engrossar ainda mais com a possibilidade do calendário do mensalão também entrar na conversa. De Justiça. O ministro Joaquim Barbosa prepara uma questão de ordem para ser apresentada ao novo presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, para que a corte discuta desde já como e quando tratará do processo do mensalão. Na tese de Barbosa, ao debater o rito, o julgamento do mensalão já estará na mesa do Supremo, não precisando esperar a revisão do parecer prometida pelo ministro Ricardo Lewandowski, mas sem previsão de entrega. A questão de ordem sobre o mensalão pode chegar ainda nesta quarta-feira, durante o julgamento da constitucionalidade da política, que reserva vagas nas universidades públicas para afrodescendentes e para indígenas. O debate vem no momento de tensão na corte, onde muitos vislumbram viés racista na discussão recente entre César Peluso e Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa tem receio de ser qualificado como alguém que foi para o Supremo não pelos méritos, mas pela cor, disse Peluso em entrevista ao site Consultor Jurídico na semana passada. Bom, agora nós vamos falar por telefone com o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, ministro, mais uma vez. Bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Cultura. Olha, boa noite, Maria Cristina. Uma satisfação enorme falar aos telespectadores do Jornal da Cultura. Obrigada, ministro. A primeira coisa aqui que a gente está super curioso para saber é se o clima está menos pesado aí no Supremo. Esperamos que sim. Houve um descompasso lamentável, né? E devemos realmente trabalhar em prol da instituição, ou seja, para a respeitabilidade da instituição frente aos jurisdicionados, frente à sociedade brasileira. Essa briga pública, o que se falou muito nesse final de semana, é que afetou a credibilidade da Corte. O senhor sente assim também? Não que tenha afetado em si, porque foi um episódio isolado, mas não colabora para o engrandecimento do tribunal. Ministro, o historiador Marco Antônio Villa, aqui do Jornal da Cultura, quer fazer uma pergunta para o senhor. Villa. Boa noite, ministro. Boa noite, Marco Antônio Villa. Satisfação em falar com você. Também, satisfação minha, ministro. Eu gostaria, que é uma pergunta que todo mundo faz, conversando na rua, é por que os processos no Supremo têm uma tramitação tão demorada? Alguns, muitas vezes, chegam recentemente, né? Teve um que de quase 5 décadas tal. Qual a razão? Por que não há maior agilidade nos processos quando ele chega ao Supremo? Pela sobrecarga, pela abertura em se chegar ao Supremo. Não é razoável que tenhamos no gabinete cerca de 5.000 processos em tramitação. Se fizermos uma pesquisa mundialmente, vamos constatar que o número de causas que chegam à Suprema Corte é um número muito reduzido. O que nós precisamos é modificar o sistema para racionalizarmos, então, os trabalhos e podermos atender aí aos jurisdicionados em um tempo razoável, como preconizado pela Constituição.
O senhor acredita que outras instâncias têm chance, então, de resolver questões antes de chegar ao Supremo? Sem dúvida alguma. E a tendência do Supremo é ser transformado em corte constitucional e ficar responsável apenas pelo crivo sob o ângulo da Constituição. Nós precisamos enxugar os recursos, já tivemos esse enxugamento com a repercussão geral, mas temos que aguardar um pouco os efeitos desse instituto e também com o verbete vinculante da súmula da jurisprudência predominante. É que aquele que perde uma causa, ele sempre recorre, sempre interpõe um recurso. E aí, como não há possibilidade de trancamento definitivo na instância de origem, chega-se ao Supremo. Isso acaba sobrecarregando muito os ministros e ocupando até mesmo espaço que poderia estar sendo reservado a causas mais importantes. Ministro, agora uma última pergunta do Ayrton Soares aqui da nossa mesa. Ministro, para que o telespectador tenha uma ideia de qual seja o volume de processos que chegam no Supremo, o senhor podia nos dar informação de quantos processos o senhor recebe mensalmente no seu gabinete para submeter ao seu juízo? Eu recebo por semana cerca de 50 processos, né? O que é uma demasia, já que nós não nos limitamos a confeccionar relatórios e votos na residência. Nós temos que comparecer às 3 sessões, 2 plenárias e uma da turma. E no meu caso, e também no tocante a 2 outros colegas, ainda temos o Tribunal Superior Eleitoral. E estamos em um ano dedicado a eleições. Bom, ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Cultura e torcemos aí para dias mais tranquilos no Supremo. Uma boa noite para o senhor. Teremos que reine o amor, né? É isso mesmo. Olha que o senhor também está saindo um bom poeta, hein? Boa noite, ministro. Ainda nesta edição, denúncias do caso Cachoeira ameaçam abalar as estruturas do Ministério dos Transportes. E a seguir, acidente com o filho do cantor Leonardo revela outro risco ao volante, o sono.